Olha, boa tarde. Boa tarde. Policiais rodoviários federais sofrem acidente gravíssimo. Um deles perdeu uma perna. Eles estavam em uma viatura atingida por um caminhão. O motorista do veículo havia consumido álcool. Eles trabalhavam em uma obra quando o andaime despencou. Um operário morreu durante o socorro. Outros 2 ficaram feridos. A consulta ao vivo de hoje trata de uma doença pouco conhecida, que pode provocar cólicas intestinais, diarreias, sangramentos, perda de peso. Ligue e tire suas dúvidas ao vivo. Seu cachorro dá trabalho? Espere até conhecer a Brigitte. Ela adora comer feijão, toma porre de saquê e destrói documentos importantes. Vamos saber como educar animais levados. E o Esporte da TV Tribuna te faz uma pergunta. Quem é esse jovem? Modelo? Artista? Jogador de futebol? Só uma dica, ele é fera no que faz. Esporte, comunidade, saúde, casos de polícia. Tribuna Notícias, primeira edição, feito com a sua ajuda, cada vez mais perto de você. Acidente gravíssimo em Vitória. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi destruída. 2 policiais estavam no veículo, um deles perdeu a perna. O carro da PRF ficou imprensado entre 2 carretas. O caminhoneiro que bateu atrás fez o teste do bafômetro. O exame acusou álcool no sangue. A cena é assustadora. A viatura da PRF ficou imprensada entre essas 2 carretas. O acidente aconteceu quando um dos eixos do caminhão da frente quebrou. Seu Valdomar, o motorista, perdeu o controle, destruiu a mureta que divide os sentidos da pista na reta do aeroporto. A carga de brita ficou espalhada. Quebrou um eixo, um tirante lá atrás. Aí desgovernou todo, eu tentei parar, mas não foi possível. Enquanto Valdomar estava sendo atendido pela Polícia Rodoviária Federal, este outro caminhão perdeu o controle. Desgovernado, bateu na viatura que estava na frente. Esta mulher viu tudo. Na hora, os 2 policiais estavam dentro do carro. Eles se salvaram porque Deus não quis que eles fossem agora não, entendeu? E na hora de pular ali, um outro policial perdeu a perna e o outro... mas ficou muito bem ferido. Seu Ademir é dono do caminhão que Valdomar dirigia. Diz que a viatura estava com o giroflex ligado, o que facilitaria a visão do caminhoneiro que seguia atrás. Para mim, o maior acidente aqui foi falta de atenção, mais do que a chuva. Porque se tivesse acesa, o carro da polícia estava aceso, de lá de cima dá para ver. A pessoa se vir em alta velocidade que não vê. O acidente também envolveu um 4º veículo. Este carro preto, que ficou com a frente toda destruída, bateu atrás do 2º caminhão. Na verdade, foram uma sucessão de acidentes aqui, né? Foi o primeiro acidente com a carreta com brita. A Polícia Rodoviária veio fazer a ocorrência. Na sequência veio uma outra carreta e depois veio esse outro veículo também, posteriormente bateu. E por último, um motoqueiro também que se acidentou, mas já foi do outro lado da pista, porque houve derramamento da brita e ele provavelmente deve ter colidido com ela e perdido o equilíbrio. Olhando para esse cenário, para o estado das carretas e principalmente da viatura da Polícia Rodoviária Federal, é difícil acreditar que todos os envolvidos no acidente saíram com vida. Para quem viu tudo de perto, o sentimento que fica é que todos escaparam por pouco. Deus existe. Deus existe. Porque se não existisse, estava todo mundo morto uma hora dessa. Impressionante, né? E hoje cedo, vários colegas dos policiais feridos no acidente foram ao hospital. Estavam revoltados com o motorista embriagado que provocou a batida e está em liberdade. Os policiais Eugênio Carlos Paris, de 53 anos, e Altair Rezende Júnior, de 35, estão internados no aparte hospital. Os 2 passaram por cirurgia de madrugada. Durante a manhã, vários colegas foram até o hospital. Estavam indignados com o que aconteceu. O policial Eugênio Paris teve a perna decepada no momento do acidente. Policiais do Batalhão de Missões Especiais que passavam por aqui na hora, deram apoio à ocorrência, acabaram encontrando a perna dele no meio do mato. Levaram para o hospital numa tentativa de reimplante, só que não deu certo. O inspetor Lira informou que o motorista da carreta causadora do acidente, identificado como Carlos Ronaldo Camargo, de 41 anos, teve a carteira apreendida, mas não foi detido. Ao fazer o bafômetro, ficou constatado que Carlos estava embriagado.
E o carreteiro, segundo o inspetor, ainda revelou não ter visto a viatura. Ele disse aos colegas que registraram esse segundo acidente que não percebeu a sinalização com os cones que estavam delimitando o local de um primeiro acidente, não percebeu a sinalização luminosa das viaturas e quando ele viu já estava em cima, tentou desviar e perdeu o controle e não conseguiu mais. Ele foi notificado, a carteira dele foi apreendida. Agora, junto com a Delegacia de Trânsito, Delitos de Trânsito, nós vamos dar continuidade ao processo, à ocorrência e mais o processo que correrá. Motociclista morre depois de perder o controle da moto. Foi na descida da segunda ponte. O motociclista descia a segunda ponte sentido Jardim América quando bateu na mureta de proteção e caiu. O batalhão de trânsito da Polícia Militar não soube informar ao certo sobre o que teria causado o acidente. O corpo de Luiz Fabre Martins Fraga, de 23 anos, ficou no meio do mato. A Polícia Civil teve muita dificuldade em retirar o corpo. A moto da vítima ficou pouco danificada. O jovem levava uma mochila com materiais de estudo. No currículo do crime, uma extensa lista de roubos e homicídios. O jovem de 19 anos já teria assassinado mais de 30 pessoas. Ele foi preso ontem durante uma operação da polícia, que intensificou as abordagens em bairros da Serra. Felipe Souto Alberto, 19 anos e várias passagens por tráfico, homicídio e roubo. Foi preso com 22 buchas de maconha, 18 papelotes de cocaína e um revólver 38. Diante das câmeras, ele nega ser traficante, mas assume usar a arma para cometer assaltos. A droga não é minha não, pá. Eu sou ladrão mesmo, pá. Roubar eu roubo. Mas agora traficante eu não sou não, pá. Isso aí, ladrão já fui mesmo, pá. Essa arma era para me se defender, pá. Mas para a polícia ele confessou outra versão de que está sendo ameaçado por traficantes e rivais. E cita 2 nomes dos possíveis suspeitos de assassinarem os irmãos Vanilson, de 24 anos, e Jefferson de Jesus, de 16 anos. O duplo homicídio aconteceu na última terça-feira em Cidade Pomar, na Serra. Eles foram executados com dezenas de tiros de pistola e escopeta. Trabalharam minha família lá esses dias, eles foram para me matar. Ele relatou 2 nomes, Kazumi e Malabinha, que são nomes conhecidos pela Polícia Militar e pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra, por serem criminosos perigosos do bairro Jardim Carapina. No vídeo, a polícia questiona sobre os 30 homicídios que Felipe teria envolvimento. Estou sendo acusado de um monte, mas eu nunca matei ninguém. Equipes do Grupo de Apoio Operacional da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento aqui na Serra por conta da guerra do tráfico e os homicídios que vêm ocorrendo. Quando as viaturas passaram pelo bairro Guaraciaba, o suspeito correu. Com ele estava uma adolescente de 17 anos que iria comprar 1 quilo de crack para abastecer a boca de fumo. Policiais em escala especial também estão sendo deslocados para os locais de operação, justamente para nós conseguirmos conter uma onda de violência aí, trazer mais tranquilidade à população. Ela guardava lixo dentro de casa e dizia que aproveitava isso para ganhar dinheiro. E durante a passagem, aquela hora, Ingrid, em que a repórter aparece na matéria, a Débora Moraes, que estava lá, levou alguns sustos. Acompanhe. Entulho para todos os lados da casa. Difícil arrumar um canto livre. Dona Odete, de 72 anos, gosta de conviver em meio a essa bagunça. Ficou arrasada quando equipes da Prefeitura de Cariacica chegaram recolhendo tudo. Eu estou passando mal, minha filha. Hoje eu não comi ainda, eu fiquei aqui até de manhã mexendo nas coisas. Hoje eu não almocei ainda, toda hora está me dando uma tonteira que eu não estou aguentando. Sucatas sem utilidade, até em cima do telhado. A cada monte juntado, a moradora tentava salvar um objeto, sem se dar conta da enorme sujeira e os bichos no local. Muitas baratas, espaço para dormir no quartinho, que nada, nem no andar de cima. Um verdadeiro paredão de roupas velhas e sujas e um monte de aparelhos quebrados. A idosa ainda quis argumentar que não teve tempo de ver tudo e é uma fonte de renda. Eu lavo lavadinho de domingo, eu levo para a feira para vender. Não vende muito bem, porque você sabe, mas vende alguma coisa. Se não bastasse percorrer a casa toda com cheiro forte de mofo e poeira, olha onde a gente está. Isso aqui é uma cozinha. Por incrível que pareça, olha, vestígios de comida. No meio de tanta bagunça, olha a mosquitada que tá aqui. Teia de aranha. Olha, negócio quebrando.
Quer dizer, não tem condição de usar uma louça aqui, nem dá para abrir a pia. Opa, difícil, né? Essa geladeira aqui nem funciona como geladeira mesmo. O que tem dentro? Só entulho mesmo. Desligado. Banheirinho aqui atrás também. Quer dizer, bagunça para todos os lados e a dona ainda acha que isso é normal. Mas os irmãos, né, a família toda, agora quer ajudar. Um dos irmãos, seu Adesio, mora bem ao lado e já tentou de tudo para ajudar Dona Odete. A vizinhança de Alto Laje reclama. Eu até ofereci dinheiro para ela parar com isso aí, porque os vizinhos enchem o dia inteiro o ouvido. Tu me encontra em qualquer lugar, dizem, aquilo lá é seu, eu falo, não é meu, rapaz, eu moro do lado. Até o neto dela não gosta das condições em que vive junto com a avó. Sinto um pouco incomodado, porque tem muito excesso, muito sucata. Você já falou isso com a sua avó? Já, mas é porque ela acostumou, aí não perde esse costume. Por você, não tinha essa bagunça toda aqui não? Não. O fiscal de posturas mostra a autorização judicial do Ministério Público. Esta é a segunda vez que o entulho é retirado da mesma casa. E não é um caminhão só. Dessa vez serão quase 10 caçambas deste tamanho. Já veio muita gente para comprar alguma coisa aqui e ela não vendeu. Vai sair tudo também? Não, vai sair tudo. Nós temos que limpar, não tem jeito. Você viu aqui o documento, não tem jeito, tem que limpar, não tem. A gente pode ficar com pena e tal, mas a lei fala mais alto, não tem jeito. A assistência social da prefeitura está acompanhando o caso de Dona Odete. As primeiras vagas de emprego do dia são para gerente administrativo, consultor de vendas, fiscal de loja, atendente comercial e caixa. Ligue 3325-0169, 3325-0169. Agora vejam isso, uma cadelinha que abre a geladeira e adora comer feijão, toma porre de saquê e destrói documentos importantes. Pois é, nós estamos falando da Brigitte, animal de estimação do Ângelo. A situação é tão complicada que ele resolveu levá-la para aulas de etiqueta. Aulas de etiqueta. E olha, tem muita gente tomando a mesma decisão. Não se engane com a aparente tranquilidade de Brigitte. Já cheguei, ela deitada, derrubada, a cara toda preta, dentro da panela de feijão, com focinhos, todo preto, todo escurinho. Há 3 anos, ela dá um trabalho para o dono. Eu cheguei em casa depois do trabalho, cansada, que eu abri a porta, a Brigitte com o passaporte na boca. Que ótimo. Aí eu falei, Brigitte, ela solta o passaporte, pum, o passaporte que é todo babado. Tinha acabado de chegar o visto um dia antes. Ângelo diz que com os outros por perto ele é assim, mas quando fica em casa sozinha... Brigitte abre geladeira, já tomou saquê, ela tem uma filhinha, ela e a dupla, ela e a filha já tomaram uma garrafa de saquê. Eu cheguei em casa uma vez, a filha é pretinha e ela branquinha. Cheguei em casa, tava as duas tortas, dormindo torta. Eu chamava ninguém, eu só levantava o olho assim pra mim, não falava nada. Mas pra tudo tem jeito. Aqui neste hotel para cães, há profissionais que adestram o cão. Eles educam o animal que fica impaciente em casa. Essa aqui, por exemplo, é a Penélope. É uma aluna, está aqui há 4 semanas. Nós vamos fazer um teste, Penélope? Senta, Penélope. Senta. Aí, muito bem, garota. Tô dando a recompensa aqui, ó. Ou seja, ela já tá uma boa aluna, já pode ter alta, né, veterinária? A Penélope fez certo, mas eu levei uma bronca da veterinária, quer dizer, da professora. Eu não deveria ter me abaixado para a cadela entender que ela é submissa. Mas vamos lá, Penélope já está pronta para voltar para casa bem educada. A fórmula mágica do bom comportamento já foi dada. Está se invertendo muitos valores, o cachorro está mandando na casa. Embora eles sejam criaturinhas lindas, são os filhinhos, mas são animais. Eles precisam realmente serem colocados no local dele dentro de casa. Faísca foi aluno por 1 mês e pelo nome você já percebeu como ele era. Era uma coisa de doido dentro de casa, fazia as necessidades em qualquer lugar. Hoje poderia até mudar de nome, de tão bonzinho que está. Muito mais tranquilo, é assim, outra personalidade, olha, muito calmo. Ele não ficaria assim se fosse antes? Não, nossa, ele nem no colo ia ficar correndo para tudo quanto é lado, aprontando 1000 por aí. Depois de tanto passar raiva, Ângelo resolveu colocar Brigitte nas aulas de etiqueta. Vamos botar para adestrar, que eu tenho outros cachorros, é mais vantagem botar para adestrar do que ela fazer o motim e perturbar o restante, entendeu?
Bom, depois a gente tem que acompanhar essa Brigitte, ver se ela vai melhorar mesmo, pois né, Jorge? E sua cachorrinha Meg, Ingrid? Pois é, eu assim tenho a Meg, ela pronta também. É uma boa ideia levar ela para as aulas de etiqueta, viu? Pois é. De acordo com a Melissa, especialista em comportamento animal, o adestramento dura em média 3 meses. Mas é possível ter bons resultados com um intensivão de 1 mês. Só faltava essa. Em instantes, operários sofrem acidente de trabalho em Vila Velha. Uma estrutura de madeira quebrou e eles despencaram de uma altura de 12 metros. Um morreu e os outros 2 estão muito machucados. Comerciante leva surra de 2 adolescentes durante assalto. Eles usaram um capacete como arma. Polícia apreende cocaína em escadaria da capital. Tem novas oportunidades de emprego. São chances para serrador, laminador, ajudante de produção e operador de máquina. E a consulta ao vivo de hoje trata de uma doença pouco conhecida, que pode provocar cólicas intestinais, diarreias, sangramentos, perda de peso. Ligue e tire suas dúvidas ao vivo. Nós voltamos rapidinho, não saia daí. Agora 12h15. Operários caem de prédio em construção em Itapuã, Vila Velha. Uma estrutura de madeira quebrou e eles despencaram de uma altura de 12 metros. Um morreu e os outros 2 estão muito machucados. 4 operários trabalhavam no Paracisco entre o primeiro andar e a garagem do prédio, quando a estrutura quebrou e 3 deles caíram. Estava todo mundo sem cinto, que a gente usa para trabalhar em cima daqui, a gente trabalha preparado com cinto de segurança. Realmente eles desceram o jaú todo em cima daquele Paracisco, como aquele não aguenta muito peso, aí o que fizeram? Eles estavam tentando tirar as catracas dali de cima para jogar para fora, para montar o Paracisco no outro lado. Quando eles foram passar, pisaram em cima daquele local ali que já está há muito antigo, já está meio podre. Aí um veio e desceu, na hora que um desceu, arrastou o resto que estava em cima também. As imagens feitas pelo celular mostram a agonia dos colegas ao verem os operários no chão. Eles estavam muito machucados. Minutos depois, o SAMU chega e faz o resgate das vítimas. 2 operários foram levados conscientes, mas com fraturas pelo corpo, para o Hospital São Lucas, em Vitória. Silmar Pereira Gomes, de 34 anos, foi atendido. Os médicos tentaram reanimá-lo durante 40 minutos, mas ele não resistiu e faleceu dentro da ambulância do SAMU. A gente nunca é previsto, mas tem como a gente prevenir o acidente, né? Porque acidente acontece. É muito difícil eu perder um cunhado assim, muito gente boa. O dono da empresa de construção esteve no local e ficou desesperado com a notícia. A coisa que eu mais peço para eles é que eles não fiquem sem cinto. Ele estava sem cinto. No momento ele estava sem cinto, ele estava saindo dali porque acabou o serviço. Ele estava saindo do local onde tinha desmanchado. Desmanchou, saiu para o lugar errado. Você sabe que é uma fatalidade, entendeu? Nós precisamos agora é o seguinte, é consertar, acertar tudo que vai ser feito. O número de mortes em construção civil no estado tem assustado. Em 2009 foram registrados 17 óbitos. Em 2010 foram 7 e neste ano já é o 5º. O sindicato já tinha visitado a obra em Itapuã, Vila Velha, onde aconteceu o acidente de hoje. A gente passa constantemente nas obras, avisando os trabalhadores para não trabalhar sem EPI, não subir em cima de Paracisco. Paracisco não foi feito para o trabalhador subir em cima, de jeito nenhum. E aqui nós vemos uma forma irregular mais ainda, que uma obra desse tamanho não tem um técnico de segurança dentro da obra, o trabalhador estava sem cinto de segurança, então é mais uma fatalidade. Tráfico de drogas no meio da comunidade. A polícia apreendeu centenas de papelotes de cocaína com um grupo em uma escadaria da capital. 360 papelotes de cocaína. A droga foi apreendida pela Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina no Morro do Jaburu, em Vitória. Suspeitos que estavam numa escadaria do bairro conseguiram fugir, deixaram para trás uma sacola cheia de papelotes. É uma região de tráfico intenso, né? Assim como outros morros da capital. A gente sempre orienta a população a ligar para os telefones da polícia, 190, diz que denuncia 181 e os telefones dos DPMs locais e dos batalhões. Empresa de granito na Serra seleciona serrador, laminador, ajudante de produção e operador de máquina. Mande o seu currículo para curriculo.oportunidades@gmail.com. Confusão na porta de uma faculdade em Vila Velha. Funcionários que trabalhavam numa obra de reforma não receberam pelo serviço e resolveram fechar a instituição.
Do lado de fora da faculdade, tumulto, pessoas revoltadas. As aulas foram interrompidas. A instituição está em obras. Os funcionários que trabalham na reforma reclamam. Não receberam o que foi combinado. Quando faltou só essa grade aqui para terminar, segundo ela não gostou do serviço, entendeu? Mas deixou a gente trabalhar todo esse tempo aí. E não quer pagar o serviço, entendeu? Exigindo, botou material de terceira linha para o pessoal trabalhar, entendeu? Querendo serviço de primeira. E no final não quer pagar o pessoal. Além de ficarem no prejuízo, dizem que foram ameaçados. Fomos ameaçados, mas como a gente não tem medo de nada mesmo, estamos aí. Fechamos hoje, se não pagar, amanhã a gente fecha de novo. A direção da faculdade se defende. Diz que o contrato foi cumprido. Os trabalhadores não teriam respeitado o acordo e que o serviço foi mal feito. Houve uma quebra de contrato por parte deles, uma insatisfação pela qualidade do serviço, né? E aí eles revogaram dizendo que não, que eles fizeram. E aí nós nos propomos a fazer uma auditoria desse serviço para mensurar a qualidade do serviço para poder ser justo. Bom, a confusão na faculdade não comprometeu as aulas hoje cedo e uma reunião foi agendada para resolver todos os impasses. No próximo bloco, o comerciante leva a surra de 2 adolescentes durante assalto. E acreditem, eles usaram um capacete como arma. Crime registrado em Guarapari. O homem foi morto a tiros depois de uma briga. Você confere mais chances de emprego. São 120 vagas para salva-vidas e coordenador de equipes. E ainda, uma doença pouco conhecida que pode provocar cólicas intestinais, diarreia, sangramentos, perda de peso. Não perca, vamos tirar todas as suas dúvidas ao vivo. Voltamos já agora, 12h23. Mais um crime registrado em Guarapari. O homem morto a tiros teria discutido com o assassino. Carlos César Letieri Loureiro, de 56 anos, foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Perocão, em Guarapari. Segundo informações colhidas pela polícia, a vítima teria discutido com o homem antes do crime. Carlos trabalhou como marinheiro mercante, mas estava afastado do emprego por um tempo. A PM ainda informou que, segundo pessoas da comunidade, Carlos seria usuário de crack e bebia muito. Seleção de salva-vidas para as praias de Vila Velha. São 120 vagas e há 2 oportunidades para coordenador de equipes. Os salários variam de R$ 650 a R$ 1.050. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição publicada no jornal A Tribuna de hoje e levá-la junto com os documentos pessoais no ginásio poliesportivo Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica. As inscrições começam na próxima segunda e vão até quarta-feira que vem. Agora a gente vai dividir uma alegria com vocês. E agradecer também, é claro. Nossa equipe conquistou várias vitórias no Prêmio Capixaba de Jornalismo. O cinegrafista Alex Nepomuceno ficou em primeiro lugar no voto popular com as imagens de um confronto entre policiais e estudantes da UFES. Viu como a sua participação é importante para nós? Pois é, e a repórter Isabela Vidal ficou em segundo lugar na votação do júri oficial com a reportagem Lixo Útil. O jornal A Tribuna também comemora. Ficou em primeiro no voto popular em jornalismo impresso e em segundo no júri oficial. E olha só, conquistou os 2 primeiros lugares em fotojornalismo, além do voto popular. A gente tem que agradecer a você e agradecer aos nossos colegas também, né? Dar parabéns aí. Galera guerreira mesmo, né, George? Com certeza, uma grande vitória. Nós voltamos rapidinho com oportunidades de emprego para vendedor externo, analista de recursos humanos e assessor de qualidade. Comerciante apanha de adolescentes durante um assalto. Fala, doutor, você sente cólica intestinal, perdeu peso? Então, não perca a consulta ao vivo. Vamos falar da doença um pouco conhecida, né? Não pode perder, agora 12h29. O funcionário de uma oficina levou uma surra de 2 bandidos durante um assalto em Cariacica. Os agressores são 2 adolescentes. A arma usada, um capacete. Tô meio nervoso, me deu uma capacitada aqui e um aqui no dente, ó. Como é que foi que ele te acertou? Com um capacete, aqui e aqui, de lado, 2 vezes. Depois que fugiram, os assaltantes perceberam que o pneu da moto estava furado. Então, no bairro Rosa da Penha ainda, pegaram um ônibus que faz a linha Terminal de Campo Grande e Terminal de Vila Velha. Os policiais conseguiram
conseguiram interceptar os assaltantes no bairro Maracanã. Cercaram o veículo com 4 viaturas e dentro do ônibus foi fácil identificar os bandidos, que ainda estavam com os capacetes nas mãos. Os 2 assaltantes, que se dizem menores, com 17 anos, estavam com este revólver 32, que foi jogado pela janela do ônibus na hora da abordagem da polícia. Um deles já foi preso por tráfico e associação para o tráfico. Assumiu a agressão à vítima sem constrangimento. A gente pediu a chave da moto, ele não quis dar, tentou me segurar, tentou reagir. A gente desceu o pau nele. Olha a tranquilidade, olha o abuso, como eles falam, né? E o pior de tudo é saber que daqui a pouquinho eles vão estar soltos, né? E a lei que vai liberá-los. É muito triste isso. É muito triste. Ainda dá tempo de anotar novas vagas de emprego. São chances para vendedor externo, analista de recursos humanos e assessor de qualidade. Mande o seu currículo para currículo@rhopen.com.br. Fábio, que mora em Soteco, Vila Velha, registrou o perigo enfrentado por motoristas na Avenida Capixaba. Ele fez imagens de 4 cavalos no meio do asfalto. O Fábio estava levando a cunhada para o hospital, mas ficou tão revoltado que fez questão de parar e registrar o fato. Ele contou que era um pouco mais de 6 da tarde e havia um grande movimento de carros e motos no local. Muito obrigada ao Fábio. E você também pode participar do TN. Ligue 3331 9050 ou mande sugestões pelo Facebook e pelo site www.redetribuna.com.br/Tribuna Notícias. Bom, agora vamos falar de saúde. O Fala Doutor de hoje conta a história da Marcele. De uma hora para outra, ela começou a emagrecer e a sofrer com cólicas intestinais, diarreia, sangramentos. Ela tem uma doença que ainda é pouco conhecida, mas pode atingir a todos nós. E os sintomas são facilmente confundidos com os de outras doenças. Há um ano, Marcele tem feito um tratamento médico sério. No começo, o diagnóstico foi confuso por causa dos sintomas. Diarreia, náusea, sangramento muito intenso, dores abdominais fortíssimas. Foram 2 meses de sangramento intenso e todos os dias. A Marcele ficou muito assustada, procurou um médico e ele indicou que ela fizesse o exame de colonoscopia. Este exame mostrou que ela tem uma doença crônica no intestino. Muitas pessoas neste momento podem confundir a doença com uma simples hemorroida, porém a doença ela é muito mais grave e se não for tratada pode se agravar e se tornar até um câncer no intestino. O nome da doença é retocolite ulcerativa inespecífica, uma inflamação aguda no intestino, uma doença complicada de se tratar e que tem fundo emocional. Depois que eu perdi a minha avó, meus entes queridos, minha avó e meu avô, eu tive em junho do ano passado, começou esse sangramento. E daí até hoje eu sinto que é um pouco emocional. Apesar da dificuldade em reduzir o sangramento, a recepcionista não desiste e vai continuar lutando. Tenho feito uso da medicação, de supositórios também, mas é a longo prazo. Tem que ter muita paciência, muita força de vontade para poder vencer, porque não é fácil. E se você também sofre com problemas intestinais, é hora de tirar todas as dúvidas e ganhar saúde. Quem está aqui com a gente é o médico João Evangelista. Ligue 3331 9046. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde. É sempre um prazer recebê-lo, né? Dúvida. Igualmente. Bom, vamos entender melhor qual é o problema da Marcele e por que ele tem sido tão comum no seu consultório? Olha, rapidinho, é bom deixar claro o seguinte. O intestino não é um cano de descarga do nosso corpo e nem uma usina de lixo. O intestino é um órgão extremamente complexo e que vive numa desregulação da flora intestinal com a mucosa intestinal. Essa doença é consequência dessa
o rompimento dessa barreira entre a flora bacteriana e entre a mucosa intestinal. É uma doença crônica, é uma doença ingrata, é uma doença caprichosa e que o tratamento dela é crônico, o tratamento é persistente, que ela vai e volta, vai e volta. É uma doença diagnóstico difícil também? Diagnóstico é fácil. O padrão ouro do diagnóstico é a colondoscopia, mas normalmente essa doença é muito confundida com hemorroida, é confundida com divertículo. Qualquer doença intestinal que sangra pode estar sendo confundida com a retocolite ulcerativa inespecífica. A diferença é que a retocolite ela demora a melhorar, as outras são resolutivas. Então, a Joyce da Serra pergunta exatamente isso, qual é o melhor exame para descobrir a doença? Colonoscopia. A colonoscopia mostra o intestino inflamado, denotando que o sistema imunológico da pessoa está lutando contra aquela flora, que na maioria das pessoas são normais, aquelas floras, e no indivíduo que tem retocolite ulcerativa, ela passa a ser patogênica. O corpo não reconhece aquela flora como dele, então começa a fazer inflamação, sangra, diarreia, perda de peso, enjoo, desnutrição. É uma doença realmente bem desagradável. Agora, isso tem relação direta com a alimentação, doutor? E mais do que isso, essa síndrome do intestino irritável, pode se comparar a essa doença? Não. A síndrome do intestino irritável, como o próprio nome diz, é uma irritação do intestino nitidamente relacionada com problemas emocionais. A retocolite ulcerativa, ela pode ter fatores ambientais e fatores genéticos. A pessoa que tem história na família de retocolite ulcerativa, é bom ela se prever, porque ela poderá vir a ter retocolite ulcerativa. De irmãos para irmãos, a possibilidade é de 10% do aparecimento da retocolite. Pois é, você está falando sobre problemas emocionais. A Célia de Vitória, quando a doença tem fundo emocional e sente essas dores, existe tratamento com medicamentos? É sempre com medicamentos também? Sempre com medicamento. No caso da retocolite, quando ela se torna grave, ainda existe a questão da cirurgia. Mas na maioria das vezes é tratamento, embora o tratamento seja crônico. A gente sempre diz o seguinte, esse tipo de doença crônica é igual o indivíduo está quebrando uma pedra. Ele pega um granito, dá a primeira marretada, a segunda, a 10, a 20ª. Ele nunca imagina que aquele granito vai ceder. Na hora que ele bate mais uma vez, o granito trinca, racha e fica fácil. Doença é assim, doença é perseverança, é lutar em cima da doença. Não tem a ver com a doença de Crohn? Não, a doença de Crohn também é uma doença inflamatória intestinal. A doença de Crohn é pior do que a retocolite ulcerativa. E normalmente a doença de Crohn, o resultado com o medicamento é pior ainda do que a retocolite ulcerativa. Olha o caso da Suane, ligou pra gente, ela é lá de Eldorado. O filho tem 7 meses, é um bebezinho, está há 8 dias com diarreia, que não passa de jeito nenhum. O que pode estar acontecendo com esse bebê? A possibilidade de ser retocolite é nula. Essa doença tem um pico entre 30 e 40 anos, interessante. Ocorre mais na mulher e normalmente tem um segundo pico de 60 a 80 anos. Na maioria, na esmagadora maioria das vezes, sangramento em criança é verminose, ou se não protozoária, giardia lambia, ameba histolítica. Está fora de cogitação a retocolite. Ok, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a todos. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre. Uma ótima tarde para você e até amanhã ao meio-dia. Obrigado pela companhia, uma boa tarde. Eu te espero logo mais às 7h15 no Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá.